Irmãos queridos, essa noite nós queremos falar de uma realidade que acontece aqui e acolá nas nossas vidas. Isto é, de vez em quando nós temos dias na nossa história que nós gostaríamos de esquecer. Tragédias aconteceram, problemas surgiram e nós gostaríamos de deixar no esquecimento completo os eventos daquele dia. E a verdade é que, à medida que a gente vai ganhando certa idade, mais e mais dias como esse nós temos a relatar. É muito difícil, não é impossível, mas é bem improvável que uma criancinha vai dizer algum dia: esse é tal dia que eu gostaria de esquecer. Mas à medida que o tempo vai passando, isso acontece. Decepções familiares, problemas financeiros, perdas que vão marcando o nosso calendário de uma forma negativa. Mas nenhum desses dias, quer seja a lembrança de uma família que é desfeita, quer seja a lembrança da perda de um ente querido, não importa qual seja o evento da sua história, nenhum é pior do que o dia mais terrível da história da humanidade. E esse dia é retratado na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, que é o texto nosso dessa noite. E o tema da nossa mensagem é exatamente lições de um dia para ser esquecido. Lições de um dia para ser esquecido. Eu creio, meus irmãos, que se uma máquina do tempo fosse possível, cada um de nós gostaria de voltar na nossa história, naquela encrenca que você se meteu quando era pequeno, naquela decisão errada no início da juventude, ou mesmo aquele problema que você causou no seu casamento. Você gostaria de pegar na máquina do tempo e voltar lá e advertir ao seu mais novo, o seu eu mais novo: não entra por aí não, isso é uma furada. Mas se nós fôssemos um pouquinho menos eu-centrados, nós deveríamos voltar, era em Gênesis 3. Eu sei, meus irmãos, que tal coisa é ficção científica e não pode acontecer, mas quão diferente seria o mundo se Gênesis 3 nunca tivesse acontecido. Na verdade, tudo, absolutamente tudo seria diferente. Eu relatei essa semana em alguma reunião, não lembro bem, eu costumava, há algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, todo dia, quando eu sentava em algum computador no meu trabalho e tal, dar uma olhada nos sites de notícia, G1, R7, UOL e assim por diante. Eu ia em vários. Eu li o jornal O Dia, que é o jornal da minha terra, e depois de um tempo aquilo começou a me dar uma gastura. Só desgraça, só problemas, morte, tragédias. Tanto é que tem um jornal na televisão que tem um segmento que diz a boa notícia do dia. Devia ser ao contrário, né? Um jornal que retratasse coisas boas que acontecem na sociedade, justiça sendo aplicada, e aqui e acolá narrar uma coisa ruim. Não é a realidade do nosso mundo. Nós vivemos em um mundo, minha gente, onde a mídia tem muito mais más notícias para reportar do que boas. E todas essas más notícias existem por causa de Gênesis 3. Em outras palavras, por causa do pecado. Cada um dos seres humanos que estão neste recinto, nessa noite, é um pecador. Ora, cada um dos seres humanos que estão pisando na face da terra hoje, somos pecadores. Essa é a condição igual, comum a todos nós. Todos nós estamos debaixo do pecado. A diferença é que, por causa da obra de Cristo, uma grande porção desses seres humanos já foram livres do poder do pecado, como Jesus nos adianta em João capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas como isso tudo começou em Gênesis 3, eu quero voltar lá, um texto que os irmãos leram esta semana, na sua leitura da Bíblia toda, não é isso? Para que nós possamos tirar 5 lições do relato da queda. E nós vamos pouco a pouco, o texto é um pouco longo, para que a gente possa, à medida que vamos parando e vendo as lições, prosseguir então na leitura do texto. No primeiro versículo nós encontramos
que Moisés registra por revelação direta do Senhor nosso Deus, o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. A primeira lição, meus irmãos, que a queda nos traz, já está no versículo 1. Eu vou confidenciar a vocês que se eu fosse tirar todas as lições que tem aqui, nós tínhamos que ficar o mês inteiro. Porque vez após vez nós podemos aprender com os erros de outros, e que muitas vezes são os nossos também. E a primeira é o seguinte: não aceite que ninguém reinterprete a palavra de Deus. O primeiro erro de Eva, a quem a serpente está endereçando aqui, é que ela ouve a reinterpretação que a serpente dá daquilo que Deus havia falado no capítulo 2, no capítulo anterior, e ela em nada se opõe àquilo que ela fala, em nada se opõe àquilo que ela coloca. Na verdade, ela vai fazer uma coisa bem diferente do que se opor. E a atitude da serpente aqui, meus irmãos, já demonstra o intuito de trazer o engano aos ouvidos de Eva. Eu estou me adiantando porque talvez você não saiba, mas a serpente referida no primeiro versículo, nada mais ou ninguém mais é do que o próprio Satanás. Isso nós temos a confirmação em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. O dragão, a antiga serpente, disse assim o apóstolo João. Então, isso estabelecido, o texto diz que ela, na verdade, Satanás, era mais astuto, mais sagaz, em outras traduções, do que todos os animais selvagens. É curioso, meus irmãos, porque a palavra hebraica usada no versículo 1 é a mesma palavra hebraica usada no versículo 25 do capítulo 2. Volta os seus olhos lá, eu tenho que virar minhas páginas aqui. Em que, encerrando o capítulo 2, o registro sagrado diz o seguinte: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A palavra hebraica para nus é a mesma palavra hebraica que Moisés usa para astuto, para sagaz. Parecem duas coisas completamente diferentes, mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Adão e Eva estavam completamente não influenciados pelo fato de estarem nus. Não apenas eles estavam despidos, mas estavam despidos de qualquer vergonha que estar nu, para nós hoje em dia, nos causaria, diante de outra pessoa ou outras pessoas. De uma maneira interessante, ele coloca que a serpente também ela está completamente despida, está completamente ignorante de qualquer problema que estivesse acontecendo. Porque na verdade, meus irmãos, a palavra astuto e sagaz, ela não é esse ruim. A mesma palavra é usada em Provérbios 1,4, e lá a tradução que é usada é prudência. E na verdade, meus irmãos, o que Moisés quer dizer aqui é que a serpente, Satanás, foi calculista, foi estratégico. Não é a segunda, terceira, quarta, quinta, sétima ou 10ª tentativa que ela vai fazer. É a primeira. Ela pensou bem. Ela deixou de lado qualquer outra estratégia possível e mirou, como nós vimos inclusive hoje de manhã na EBD, exatamente a mulher, sabendo que ali naquela dupla, naquela equipe, ela era a mais provável de ouvir aquilo que a serpente que ela tinha a colocar. E na fala que ela faz para Eva, ela muda aquilo que Deus havia ordenado. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ora, você leu na sua leitura de Gênesis que a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era qual? Que eles podiam comer de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única árvore especial no jardim do Éden. Lá também havia a árvore da vida. Então você percebe, meus irmãos, que inclusive a árvore da vida era uma opção, estava disponível para o primeiro casal.
assim como a mangueira, a camareira, a videira ou qualquer outra uva, ou árvore que desse fruto naquele jardim. Não obstante, a escolha que nós sabemos que Eva e também Adão depois vão tomar é de comer do fruto da única árvore que havia sido proibida. Agora, meus irmãos, constantemente, no mundo moderno de hoje, os problemas que nós temos é porque a palavra de Deus é reinterpretada. E eu e você, meus irmãos, temos que tirar a lição desse texto, que conhecedores da palavra de Deus, você deve, não com arrogância, é claro, e nem com um espírito de dono da verdade, se opor toda vez que a verdade das Escrituras é pisada, é maquiada, é passada por cima, é disfarçada, mesmo que seja numa igreja chamada ou que seja mesmo cristã. A única razão, meus irmãos, porque nós temos, e o mundo muitas vezes fala sobre isso, tanta fragmentação no cristianismo, é porque aqui e acolá surge alguém com uma interpretação, e a pessoa é carismática, é envolvente, é simpática também, e muitos o seguem, um movimento que começa com meia dúzia, daqui a pouco já tem 1.000, e 10.000, e 50.000, assim por diante. Mas a verdade das Escrituras é uma só. Isso é tão interessante, meus irmãos, no relato que eu falei quando a gente estava agora há pouco aprendendo este novo cântico, novo hino, que muitas vezes as pessoas até gostam do que cantam, mas querem modificar porque não se adequam àquilo que creem, não se adequam àquilo que estão ensinando. E toda vez, meus irmãos, que você ligar o rádio, ligar a televisão, vamos ser mais modernos, né? Acessar a internet, você vai aqui e acolá encontrar vídeos, áudios, músicas que contradizem as Escrituras. Umas semanas atrás, eu e minha esposa estávamos lá no meu escritório com uma amiga muito querida nossa, e eu estava tentando resolver um problema de vírus no seu pendrive. Aquele vírus que todo mundo já deve ter conhecido, ou ter a péssima experiência de conhecer, que ele oculta os arquivos, né? Eu estava tentando resolver para ela, e o que acontece é que fazendo ali, botando em ordem, eu dei de cara com determinada pasta, e na pasta haviam vários vídeos de um determinado pastor, que está aí direto na mídia, que em tempos antigos eu até gostava daquilo que ele falava, mas de 15 anos para cá, eu não sei se trocaram a medicação dele, não sei o que aconteceu, mas aleijou-se, afastou-se da sã doutrina de uma maneira tremenda. E o meu argumento com aquela irmã é o seguinte: a quantidade de coisa errada que essa pessoa prega é tão grande e tão prejudicial, que o pouco que ela prega que vale a pena, não justifica, não vale a pena. E o nosso papel é se opor ao mau ensino da sã doutrina, e não promover aquele ou aqueles que reinterpretam a palavra de Deus. Então, meu irmão, primeira lição dessa noite: não aceite que ninguém reinterprete a palavra de Deus. Por que você deve fazer isso? Porque além do mal que faz aos outros, o dolo que faz aos outros, assim como Eva, também pode fazer a você também. Segundo e terceiro versículo nós lemos: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Segunda lição dessa noite, meus irmãos: além de não aceitar, segundo, e muito mais, não a reinterprete você. Porque além de aceitar, meus irmãos, a reinterpretação da serpente, ao invés de enquadrá-la na palavra de Deus, Eva, agora ela mesma reinterpreta aquilo que Deus falou, adicionando as 3 palavrinhas: nem toque nele. Meus irmãos, a palavra de Deus não precisa que você acrescente a ela nada para que ela se torne mais palavra de Deus do que era antes, e muito menos que você tire dela para se adequar àquilo que eu e você queremos fazer. E a verdade é, meus irmãos, que nós vivemos em dias em que cada vez mais você vê pessoas selecionando textos bíblicos que favorecem aquilo que a pessoa quer pregar.
É tão interessante que é só você começar a falar da verdade online ou pessoalmente, e aqui e acolá vem alguém sacando um texto fora do contexto. Um dos mais famosos é o texto de 1 Coríntios: a letra mata e o espírito vivifica. Um belo dia, algumas semanas ou meses atrás, nós estávamos falando sobre a necessidade das escrituras e da sã doutrina e da teologia para que se haja um verdadeiro avivamento. De onde eu tirei isso? Bem, da Bíblia, mas a história nos ensina que todo verdadeiro avivamento que houve na história da humanidade surgiu de gente que era boa de Bíblia. Surgiu de gente que pegava um versículozinho aqui e acolá, não. Era bom de Bíblia, bom de teologia, e ensinava isso ao seu povo. E lá pelo 15º comentário, alguém falou assim: mas muito estudo endurece o coração. Por quê? Adivinha só, a letra mata e o espírito vivifica. Irmãos, qualquer pessoa que frequente uma boa escola bíblica dominical vai ler o contexto do capítulo de Coríntios e vai perceber que não tem absolutamente nada a ver com estudo bíblico, ou com teologia, ou com estudo de teologia, o que Paulo está dizendo ali. Até porque no primeiro século ainda não haviam escolas de teologia ou ensino teológico formalizado. O que havia era aquilo que existia na igreja local. Você não conseguia sequer ter um prédio, quanto mais ter um instituto ou um seminário, porque havia perseguição. Mas se você está se perguntando, ou tentando puxar da memória, o que o texto diz de Coríntios é que a letra da lei do Antigo Testamento, os rudimentos da lei, que eram apenas sombras, já passaram, eu e você não estamos debaixo disso, mata. Mas o Espírito que veio sobre nós quando aceitamos a Cristo, este vivifica. Qualquer pessoa com 3 semanas de EBD consegue interpretar esse texto melhor do que o camarada lá no meu perfil no Facebook. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque as pessoas pegam uma pinça, um versículo bíblico, fora do seu contexto, que diz-se passagem, é uma ótima ocasião para um pretexto, para que ele se adeque àquilo que ele quer pregar, àquilo que ele quer viver. E aí nós vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Igreja de homossexuais, como é que eles argumentam biblicamente? Você coloca uns 30 milhões de aspas aí, tá? Como é que eles argumentam que as suas decisões são bíblicas? Torcendo as escrituras. Não vem aqui o argumento deles, hoje, em outra ocasião, a gente pode falar, mas aquilo que durante 2000 anos de igreja tem sido condenado por causa das escrituras, nos últimos 10 ou poucos anos, alguém disse: não, todos esses anos nós entendemos errado. A verdadeira interpretação das escrituras é essa aqui, justificando o casamento homossexual. Mês passado eu li que já tem uma denominação que anteriormente foi defensora da sã doutrina, sendo pressionada para para não excluir o seu primeiro-ministro homossexual, que foi descoberto agora que ele é homossexual, mantê-lo no cargo, lá no sacerdócio, o que quer que seja. É o jeitinho brasileiro, irmão, chegando do Éden até a teologia. É quando, meus irmãos, eu olho para a palavra de Deus, e nas palavras de Jonathan Edwards, eu a leio contra mim, mas eu não gosto daquilo que ela mostra em mim. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é feita para ser espelho. As nossas irmãs queridas aqui sabem muito bem, né? Quando você vai lá no espelho, você não gosta daquilo que você está vendo, você vai, muda o seu cabelo, muda a sua maquiagem, não é verdade? Bem, tem alguns homens também, né, que ficam muito tempo ali, tal. Porque o espelho está revelando algo que você não gosta. Às vezes, infelizmente, não tem muito que você possa fazer, né? As rugas começam a tomar lugar. Não há cosmético do mundo que esconda todas as rugas que nós já temos. Ou aquilo que costumava estar, não estar mais. Tudo isso você sabe por quê? Por causa do espelho que está ali. Essa semana eu acordei com uma queimadura no pescoço, mas não doía. A minha esposa diz: olha aí o que aconteceu no teu pescoço. Eu fui ao quê? No espelho, para poder ver aquilo que estava acontecendo. Um inseto deve ter me picado. Meus irmãos, espiritualmente a palavra de Deus é este espelho, que diariamente na meditação nela, na revelação escrita de Deus, a única revelação inerrante de Deus para nós,
Através dessa revelação eu posso conhecer o coração de Deus, o pensamento de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, coisa que nós falamos no sermão de semana passada, na verdade, para que ela seja repetida na minha vida. Então, meus irmãos, esta lição é preciosíssima. Não deixe que você, por causa daquilo que você deseja fazer, da inclinação da sua carne, que você reinterprete aquilo que a palavra de Deus fala. Porque, meus irmãos, na palavra do pastor Steve Lawson, a palavra de Deus não é difícil de se entender, ela é difícil de engolir. Porque muitas vezes ela vai apontar para alguma coisa que eu não quero fazer. Ela vai apontar para algo que eu não quero me adequar ao ensino da palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é uma decisão de obediência, a qual Eva, com certeza, foi reprovada. No versículo 4, versículo 5, nós encontramos nossa terceira lição, o texto diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ora, a porta que Eva deixou aberta, a serpente entrou com muito prazer, né? Aonde agora a palavra de Deus é completamente dilacerada e desfigurada daquilo que Deus originalmente tinha dito no capítulo anterior. Vamos começar a ver isso? Certamente não morrerão. Bem, o cemitério, os dois aqui da cidade, discordam da serpente. Não é verdade? A morte entra na história da humanidade. Hoje de manhã nós falávamos qual deveria ser o plano de Deus caso o pecado nunca tivesse acontecido. Nós íamos viver 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos para todos sempre. Nós nunca... O que aconteceria? A Bíblia não relata, meus irmãos, mas a Bíblia relata que a morte entra por causa da decisão que está sendo tomada agora diante dos nossos olhos. E, na verdade, meus irmãos, uma morte dupla: a morte física e a morte espiritual. É claro que a morte espiritual é trilhões de vezes pior do que a morte física, porque a morte física, ela vai acontecer para todos nós, mas a morte espiritual não mais, porque já passamos da morte para a vida. Por isso, meus irmãos, que aquilo que está acontecendo diante de nós é tão terrível na forma como a palavra de Deus é torcida. Porque, meus irmãos, não apenas a serpente está agora contradizendo Deus, mas olha o que ela vai falar no versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerem, seus olhos vão se abrir, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora ele questiona a motivação de Deus. Esse Deus que colocou vocês aqui, irmãos, presta atenção, esse Deus que colocou vocês aqui nesse jardim maravilhoso, nesse lugar paradisíaco, esse Deus que todo dia, de tardinha, vem aqui para bater um dedo de prosa com vocês, esse Deus que zela por vocês, Ele é um Deus invejoso, Ele é um Deus que é inseguro, e Ele tem medo que vocês sejam como Ele. Claro que isso tudo que eu falei, inclusive o dedinho de prosa, irmão, não está no texto, mas é isso que a serpente está dizendo, porque a terceira lição é a seguinte: não aceite o engano de questionar a intenção de Deus. Porque, meus queridos, nenhuma tragédia havia acontecido, nenhum mal havia sido feito, eles não estão passando nenhuma crise, mas nós passamos por crise, passamos por tragédia, passamos por dramas, e é aí que Satanás vai entrar dizendo: esse é o Deus que você serve? Esse é o Deus que você tem sido fiel esse tempo todo? Nas palavras da mulher de Jó, que adianta a sua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morra. Mas, meus irmãos, assim como Jó, a terceira lição de nós para essa noite é responder: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos o mal? Mulher, tu falas como uma louca. E Jó mais adiante vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E aí o testemunho, meus irmãos, do próprio Deus sobre Jó é: em nenhuma dessas palavras pecou Jó contra Deus. Por quê? Porque ele não questionou, meus irmãos, a intenção do coração de Deus. Eu ensinei aos nossos adolescentes
e jovens do grupo de quinta-feira, algo muito simples: Deus é bom e tudo que Ele faz é bom também. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom também. Queridos, isso eu digo a vocês diante de uma igreja jovem. Mas, meus irmãos, um dia, eu espero em nome de Jesus que não seja tão cedo, mas um dia nós teremos velórios em nossa igreja. Um dia nós teremos que dobrar os nossos joelhos por irmãos nossos que estarão gravemente doentes. Um dia nós teremos que orar e clamar ao Senhor por situações as quais nós não gostaríamos de passar. E são essas situações, detalhe, completamente diferentes daquela que Eva está passando aqui, em que o coração de Deus, nós seremos tentados a questionar o coração de Deus. Nós seremos questionados a dizer aquelas duas palavrinhas: por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Meus irmãos, dependendo de como você estiver no momento, com o seu emocional, com o seu psicológico, como se fala, e principalmente com o seu espiritual, a pergunta vai evoluir: por que eu e não fulano que é tão ruim? Por que eu que sirvo ao Senhor? Por que eu que estou dando meu tempo para Deus? E nós vamos ser, meus irmãos, tentados a questionar o coração de Deus. Mas, amados, a verdadeira maturidade espiritual não está porque você prega, porque você toca ou canta, mas como você sobrevive na crise. Crise, repito, que não estava acontecendo na vida de Eva. Morava em um paraíso. A única pessoa que ela tinha que conviver não era um pecador, ainda. Porém, ela tem aqui uma crise de questionar a intenção de Deus, segundo a sugestão da serpente. Será que nós temos, meus irmãos, no nosso dia a dia, encarado o não de Deus, as restrições de Deus, de uma maneira mal criada? Como um menino mimado, que só quer ser atendido, que só quer ser pego no colo. Será que nos comportamos, nós que somos pais ou mães sabemos disso, né? Como os nossos filhos lá, quando batiam o pé, se jogavam no chão. Você já viu isso? Já viu isso em público? Você está lá no supermercado e aquela criança passa na seção de bombons, de balas, de biscoitos, diz eu quero tal coisa, e a mãe ou o pai diz não, não dou, e ela grita, ela puxa, ela se joga no chão. Vergonha, irmãos. Mais vergonhoso é quando eu sou assim para com Deus. E nós temos, meus irmãos, nas últimas décadas visto uma geração evangélica, gospel, declarando: Deus, eu não aceito, Deus, eu determino, Deus, eu profetizo, como se o servo tivesse qualquer autoridade, jurisprudência, qualquer condição de dizer qualquer coisa para o seu Senhor. Na verdade, meus irmãos, a nossa atitude deve ser: Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom também. O texto continua: depois de ouvir a mentira da serpente, no versículo 6 diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Nossa quarta e penúltima lição deste dia tão triste na história da humanidade é a seguinte: considere o custo-benefício de escolher o pecado. Considere o custo-benefício de escolher o pecado. Vamos ver como é que isso acontece, meus irmãos. O texto que nós temos à nossa frente, todo ele, mas especial agora esse trecho,
é um arquétipo, é um modelo de qualquer tentação. Veja bem o que aconteceu com Eva. Quando a mulher viu que a árvore, em primeiro lugar, parecia agradável ao paladar, ou seja, me faz sentir-me bem. Essa é uma das razões, meus irmãos, pelas quais nós pecamos. Isso me faz me sentir bem. Há muitos e muitos anos atrás, eu até narrava isso para minha esposa essa semana, uma irmã de nossa igreja lá no Rio de Janeiro falou uma coisa que todo mundo achou engraçado, mas depois a gente viu que ela falava sério e achou realmente que era sério. O pecado é gostoso. Ela falou com aquele sotaque dela nordestino, que para nós lá é muito mais característico do que talvez até para nós aqui em Boa Vista. Mas depois ela explicou, é verdade. Alguém já viu dizer assim, nossa, aquilo era tão ruim que eu fui lá e fiz. Quem já ouviu alguém falar um negócio desse? Nossa, mas era tão ruim esse pecado, eu senti tanto desprazer que eu fui lá e fiz. De jeito nenhum. O texto diz que Eva é agradável ao paladar, me faz me sentir bem. Essa mentira me dá um poderzinho medíocre, mas real, que me faz me sentir bem. Ou me livra de um castigo que me faz me sentir bem. E assim vai. Qualquer pecado, meus irmãos, existe porque eu o considerei agradável ao paladar. Segundo, era atraente aos olhos. Ou seja, não apenas me faz me sentir bem, mas eu gosto do que vejo. Eu gosto do cenário. Ora, quem não gosta de uma coisa bonita? É ou não é verdade? Às vezes quando eu estou na internet, vendo aquelas paisagens, lugares no mundo, dá uma vontade de ter condição de visitar esses lugares. Agora, se alguém coloca a foto de um lixão, quantos aqui querem viajar para o lixão? Tem a foto das ilhas gregas, tem as fotos do mar do Caribe. Aí você diz, poxa, eu queria um dia ir lá. Porque nós somos, meus irmãos, naturalmente atraídos para aquilo que agrada os nossos olhos. Aos solteiros vai um aviso que, apesar de, claro, a primeira coisa que lhe atrai uma moça, um rapaz, é até certo ponto a aparência. Depois que você conhece, você vê se vale a pena, se não vale, né? Se é só a aparência ou se atrás da aparência tinha uma pessoa mais profunda. E é por isso que nós nos empetecamos tanto. Porque nós queremos ser agradável para os outros. Ou por acaso você chegou em casa e diz hoje, eu vou tentar ir para a igreja o mais feio que eu puder. Beleza, não tem problema nenhum, meus irmãos. O problema é quando a beleza é algo que é proibido para mim, pela palavra de Deus. E eu sou atraído, como Eva, por aquilo que eu vejo. A concupiscência dos olhos, como o Novo Testamento vai nos ensinar. Em terceiro lugar, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, ouvindo a proposta da serpente, agora Eva está curiosa, porque ela achou que aquele fruto iria lhe levar a um novo nível de conhecimento, de discernimento, que ela não tinha antes. Porque, como nós já vimos, o invejoso Deus que os colocou nesse paraíso maravilhoso estava escondendo deles o jogo, como se diz. Estava ocultando deles alguma coisa que eles poderiam saber. Sabe, meus irmãos, isso é algo que nos tenta muitas vezes. Você se lembra como nossa EBD, de vez em quando nós falamos que muitos dos livros chamados evangélicos que são escritos e que não possuem base bíblica, saem do quê? Do desejo errado que algumas pessoas têm de ter um conhecimento que Deus não achou que nós deveríamos ter e por isso não colocou na Bíblia. Por que as pessoas vão atrás de profecias? Porque querem saber alguma coisa que a Bíblia não lhes diz. E assim cometem o erro de colocar outras palavras, outras supostas revelações acima da revelação das Sagradas Escrituras. E assim, meus irmãos, caem no mesmo erro de Eva, atrás de algo que vai me dar um conhecimento, como se Deus tivesse falhado naquilo que colocou para nós na sua palavra. Mas olha só como acontece agora o percurso. Tomou o seu fruto e comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Na verdade, meus irmãos, o versículo 6, ele permite uma tradução um pouco diferente,
que seria mais ou menos assim: tomou do seu fruto, seu marido estava com ela e comeu com ela. Ou seja, meus irmãos, Eva não come do fruto e depois, por algum subterfúgio, por algum engano, oferece aquele fruto para o seu marido. Ela não faz uma saladinha e disfarça o fruto no meio da salada para enganá-lo. Adão estava com ela, estava presente. E o pensamento do apóstolo Paulo, irmãos, sustenta isso, porque além de ser cabeça da humanidade, ele foi participante da queda. Que apesar de Eva ter sido enganada, ele voluntariamente, conscientemente está aqui e participa, e como termina o texto, come também. Resultado, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira e se cobriram. Será que nós temos, meus irmãos, quando estamos no mesmo processo de tentação, temos olhado para as consequências do meu pecado e aquilo que momentaneamente eu vou ganhar por ele, e analisado, como é a nossa quarta lição, o custo-benefício? Veja bem, nunca vale a pena. Mas avaliar, meus irmãos, as consequências do nosso pecado, o custo-benefício, é uma ferramenta muito útil para que eu possa perceber para que eu vou fazer isso. Porque de certa forma é o que estava passando na cabeça de José, lá na casa de Potifar, quando dia após dia a mulher de Potifar insistia com ele, ia atrás dele, tentando não apenas seduzi-lo, mas pressioná-lo. Qual é a palavra de José? Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Porque, meus irmãos, a maior perda que existe nesse péssimo custo-benefício é de nós participarmos da santidade de Deus. A santidade de Deus, apesar de ser um estado em nossa vida, nós somos santos e isso acontece em nossa salvação. Nós também estamos, meus irmãos, em um processo de santificação. E apesar, meus irmãos, que nenhum pecado tem o poder de cancelar a nossa salvação, o pecado tem sim o poder de atrapalhar a nossa comunhão com Deus, que é santo. E é por isso, meus irmãos, que João nos adverte, vez após vez, aquilo que ele resume no versículo 9 da sua primeira carta, do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ora, bola, se não fosse algo ruim, iria o apóstolo João usar a palavra purificar? Já pensou? Você está na casa de alguém e o almoço está na mesa e o anfitrião interrompe, só um minutinho. Você está lá visitando assim, pô, vá ao banheiro se purificar. Você nunca mais volta nessa casa, não é verdade? Porque purificação, meus irmãos, é algo muito maior e forte do que simplesmente você lavar as mãos para tomar uma refeição. Purifica-se aquele que está imundo, aquele que está corrompido pela sujeira. E esta é a ideia, meus irmãos, que o pecado tem na minha e na sua vida. Uma vida de santidade é corrompida pelo pecado. E queridos, esta semana vai ser lhe oferecido mais de uma vez as mesmas coisas que foram oferecidas para Eva e para Adão, no versículo 6 e no versículo 7. A única diferença é que não vai ser o fruto de uma árvore. Vai ser minto ou não minto. Vai ser lascívia, sensualidade, ira e assim por diante. A lista de Paulo é muito mais completa, né? As obras da carne, em Gálatas capítulo 5. Que nós somos chamados a repudiar e, em contrapartida, viver o fruto do Espírito. No texto seguinte. E assim, meus irmãos, quando eu consigo entender que eu só vou sair prejudicado dessa situação, eu tenho condição de tomar uma melhor escolha. Porque a última lição dessa noite, meus irmãos, amplia isso, que é a seguinte: considere as consequências do pecado. O texto é longo, e ele diz o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Primeira consequência do pecado, meus irmãos: a sua incapacidade de assumir sua responsabilidade. E não é só ele. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ah, pastor, se a minha esposa fosse... Pastor, porque o senhor não conhece esse homem com quem eu vivo. Não, pastor, eu tento manter a calma, mas os meus filhos... Pastor, eu queria ser assim, tá, tipo, meu pai, fala sério. É sempre o outro. Nós incorporamos uma teologia freudiana em que não sou eu, foram os meus pais, foi o mundo, foi sei lá quem, mas não eu. São as primeiras consequências do pecado mesmo, mas é transferir, e geralmente para quem está bem pertinho da gente, né, o que aconteceu. Porque a última vez que você se irou no trânsito, claro que não foi sua culpa, foi do barbeiro que lhe cruzou a frente. Seu! A última vez que você perdeu a cabeça no trabalho é por causa daquele incompetente do seu chefe, daquele subordinado, do seu subordinado. Você é tão santo que não deveria nem estar mais nessa terra. Isso é só fruto das más ações que germinam ao seu redor. Aparentemente, meus irmãos, Deus discorda de Adão e Eva. Porque apesar que o desfile de apontamento de culpa para outrem aqui continua, porque a serpente agora recebe a primeira condenação, porque ela não tinha mais para quem apontar, né? Então o Senhor Deus declara à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito se a cobra, a serpente naquela época, na verdade era um lagarto e tinha membros e os perdeu. Vamos ganhar quanto da salvação em relação a isso? Não vai mudar absolutamente nada, não é verdade? Então muitas pessoas ficam capítulos e mais capítulos, e livros e mais livros, tecendo grandes comentários sobre as pernas perdidas da serpente. Isso não é relevante. O que é relevante, na verdade, meus irmãos, está no versículo 15. Quando ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher. Não está se referindo a Eva. Deus aqui, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo... qual é o versículo mesmo que eu pedi aqui? 15. Ele nos dá, meus irmãos, a primeira profecia das Escrituras. A mulher que ele se refere aqui é aquela que seria usada, a virgem profetizada, para trazer ao mundo o Filho de Deus. E por inimizade entre você e a mulher lá na frente, porque o descendente dela, vai pisar a sua cabeça. O pecado que você foi instrumento para que ele pudesse entrar no mundo agora, vai ferir o calcanhar dele, porque ele vai morrer por causa disso. Mas ele vai pisar a sua cabeça. Gênesis 3,15, a primeira profecia das Escrituras. Muito mais relevante do que saber se havia perna, se não havia perna, e o que aconteceu com a pobre da serpente aqui. E meus irmãos, Deus não concorda que a responsabilidade é só da serpente, porque no versículo 16 diz: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, meus irmãos, duas coisas acontecem aqui com todas as mulheres, desde então até o fim dos tempos. Em primeiro lugar, nós sabemos muito bem que dar à luz não é fácil. Alguém disse para mim que a única dor que passa a dor de dar à luz é a dor da dor renal.
eu não sei. Eu nunca dei à luz, eu nunca tive problema renal para poder dizer tal coisa. E das duas eu só sou passível ou elegível para uma delas. Mas já me disseram, uma mulher que já teve as duas. Pois bem, continua sendo algo muito horrível, não é verdade? Então não sei, meus irmãos, como era ou como seria o dar à luz para Eva se ela tivesse tido algum filho antes da queda. Mas o fato é que passou a ser como nós sabemos hoje. Que mesmo que você escape do parto normal, a cesariana também não é lá nenhum passeio no parque, né? O pós-operatório e tudo mais é muito complicado. Mas a próxima parte traz consequências piores. A relação anteriormente harmoniosa entre marido e mulher, agora é uma relação conflituosa. O texto diz que o seu desejo será para o seu marido. Uma outra possível tradução aqui é que o seu desejo será contra o seu marido. Como nós falamos hoje de manhã, mesmo na nossa EBD, você que não está vindo já viu o quanto você está perdendo, né, por não vir na EBD. Essa é a quarta ou quinta vez que eu menciono aqui. Nós tratamos também, meus irmãos, que uma das coisas mais patentes na queda é a omissão que muitas vezes campeia o lado masculino e a intromissão que às vezes campeia no lado feminino. Ou seja, homens que deveriam assumir um determinado papel não o assumem. E mulheres que muitas vezes não deveriam assumir tal papel, o assumem. Por quê? Porque desde a queda há um conflito entre os gêneros. E não vai melhorar. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes nem sequer a conversão consegue reverter este conflito. Quantas vezes, mesmo casais, ambos conhecendo o Senhor, passam por diversos conflitos por causa da vontade, da guerra de vontades que existe entre eles. Então, meu querido, isso é fruto de algo que acontece em Gênesis 3, e uma deturpação dos papéis de liderança que já haviam antes. Deus já havia colocado Adão como cabeça da criação ali, mas agora isso se torna um problema. E finalmente chegamos ao homem, versículo 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos, que toda a criação geme, esperando a remissão. Ou seja, toda a terra, meus irmãos, espera porque ela está sob maldição, para que venham, como diz Apocalipse, novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Começou aqui. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então o que acontece aqui, meus irmãos, não é que o trabalho é inventado como punição para o pecado. Não. Na verdade, o que é trazido aqui é a luta pela sobrevivência. Porque muitas vezes, muita gente tem um trabalho que não é cansativo. Alguém disse uma vez, faça o que você ama e você não trabalhará um dia sequer da sua vida. Tem senso, é verdade. Mas, e as responsabilidades da vida? Já é um novo mês, as contas, o lidar com dinheiro. Meus irmãos, eu lhe garanto, das coisas que eu não sentirei falta desta vida, lidar com dinheiro, lidar com contas, está no topo da lista. Quando vira o mês, lá estão as coisas de novo para você arcar com a vida. Ao invés, meus irmãos, de ser um mordomo, um administrador da criação de Deus, esse era o título na porta de Adão antes da queda, administrador da natureza da criação de Deus. Coisa maravilhosa, né? Agora, ele tem que lidar com uma terra que não lhe dá mais com tanta abundância aquilo que ele tinha antes. Ele tem que plantar. Ele vai lidar agora de inimizade não só com a flora, mas com a fauna também. Os animais que antes ele era mordomo e administrador de todos eles, agora não são mais os seus animais de estimação. Agora são inimigos, porque eles também estão lutando pela sobrevivência. Essa é a terra, e essas são as consequências do pecado de Adão e Eva. E eu e você, meus irmãos, será que nós consideramos as consequências do nosso pecado? Todas essas que nós vimos aqui já passaram, nós já estamos sobre elas. Não tem como voltar atrás. As dores no parto, o problema no relacionamento matrimonial,
a terra sua maldição, isso não tem como volta. Mas as consequências das minhas escolhas, as consequências das más escolhas que eu posso tomar nesta semana que hoje começa, essa ou essas você pode ponderar. Essas você pode levar em questão. Porque, meus irmãos, Gênesis 3 não está lá só para nos avisar ou nos ensinar como o pecado entrou na humanidade, mas para servir para nós como um alerta. É como se fosse, meus irmãos, uma rua onde alguém cai em um buraco que estava oculto por um pouco de mato. E você, como uma pessoa sábia, aprende com o erro daquela pessoa e circula o buraco, passa ao redor, porque você não vai cair no mesmo lugar que outro já caiu. Assim precisa ser a nossa postura diante desse texto. O pecado, meus queridos, é uma realidade. A salvação lhe livrou do domínio do pecado, mas você ainda está na presença dele. Mas quando nós estivermos na presença do Senhor, nós seremos definitivamente livres da presença do pecado, da influência ou de qualquer outra participação que ele possa ter na nossa vida. Até lá, eu e você somos chamados para termos uma vida que glorifica o nosso Deus, uma vida de santidade. Esse é o seu desejo? Porque o nosso objetivo essa noite, meus irmãos, não foi falar 50 minutos sobre o pecado, mas foi falar sobre como não cometê-lo para termos uma vida que glorifica a Deus. Sabe por quê, querido? Porque essa será a vida de vitória, essa será a vida de prosperidade, essa será a vida de bem-aventurança que a palavra de Deus promete para mim e para você. Esta é a verdadeira vida de alegria. Uma vida onde nós temos diariamente o prazer de dizer: Senhor, pela Tua graça eu pude escolher o melhor. Pela Tua graça eu pude escolher não pecar. Pela Tua graça eu pude escolher a santidade. E saber que o nosso Deus se alegra com isso. Vamos orar. Deus querido, muitas vezes nós somos inclinados a olhar para a vida do primeiro casal com muita crítica. Muitas vezes até sem acreditar no que lemos no relato bíblico. Sem acreditar no sentido de pensar como é possível dar as costas para tanto por tão pouco. Mas, ó Deus, como esse pensamento é injusto, porque nós também, muitas vezes em nossas vidas, somos inclinados a trocar a Tua santidade, a alegria do nosso Deus, o amor do nosso Deus, o privilégio de dar prazer e alegria ao nosso Deus, por um prato de lentilhas, pela oferta do pecado, pela oferta do mundo, da carne ou mesmo de Satanás. A escolha, porém, ó Deus, é nossa. Nós não somos vítimas, nós somos responsáveis, porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado, para agora nos submetermos e sermos servos da justiça. Ajuda-nos, ó Deus, para que em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa igreja, essas lições possam nos servir para vivermos uma vida de santidade e que glorifica o nosso Deus tão amado e tão querido, que já tanto fez por nós, para que nós pudéssemos ter todos esses recursos à nossa disposição para termos uma vida santa. É em nome de Jesus que nós choramos essa noite. Amém e amém.